É, tá Eita, parecendo assim. você que comanda aí. Bom, estamos no ar, ao vivo, já com 7, 8, 9 segundos. Primeiro, prazer enorme estar aqui com vocês. De um lado aqui, Cezinha, Júlio César, treinador. Enfim, eu não vou passar e apresentar, porque eu acho que é mais fácil eles fazerem isso. E do outro meu lado aqui, Jade Lanai, que também tem uma história super bacana. Prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho da história de vocês, contar um pouquinho do que vocês vêm fazendo. Vamos lá. Cezinha, vamos deixar ela primeiro, obviamente, as Por damas. favor. Por favor. Jade, se apresente, conte, fale tudo aquilo que eu acho que é importante aqui. Muita gente talvez não te conheça, apesar de tudo que você já vem fazendo. Mas como é que começa a sua história? Como é que você começa a jogar tênis? Enfim, não precisa chegar no que aconteceu no passado, não. Só começa a falar como é que começa a tua história com tênis, como é que você se apaixona pelo esporte e conta um pouquinho da tua trajetória. Então, eu sou a Jade Lanai, eu tenho 18 anos e eu comecei no tênis com 8 anos de idade, já vai fazer 10 anos. O esporte para mim sempre foi uma forma de tratamento, né? Primeiro, para uma melhor qualidade de vida minha. Passei por vários esportes até conhecer o tênis. E aí eu fazia badminton, na verdade, e nesse mesmo lugar tinha o tênis em cadeira de rodas, que é o CETEF, que é o lugar até hoje onde eu treino, que é um centro de treinamento especial, né, para pessoas com deficiência, aqui no Distrito Federal, que é onde eu vivo. E eu conheci o Anderson Cavalcante, que foi o meu primeiro técnico, meu primeiro professor de tênis. Foi ele que me viu e comentou com os meus pais, comentou comigo, me vendo jogar badminton, que eu tinha potencial para jogar tênis. E perguntou se eu não queria fazer uma aula experimental. E aí, com isso, com 8 anos de idade, ali em 2012, eu fiz a minha primeira aula, tive meu primeiro contato com o tênis. E logo de cara eu já gostei muito, já me encantei por esse esporte. Eu sempre gostei de esportes assim que me desafiassem, que não me deixassem parada, que sempre trouxesse uma sensação diferente, uma sensação nova. E o tênis, até hoje, né, faz isso comigo. E aí comecei a treinar e aos 12 anos comecei a competir. Comecei nas Paralimpíadas Escolares. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui que ficou uma curiosidade minha. O que o tênis te atraiu que o badminton não tinha? O que foi ali? Uma coisa, um detalhe. Por que você trocou? Eu acho que ele tem mais. Ele é mais dinâmico. Para mim, ele é mais dinâmico. Ele traz uma coisa assim, traz mais adrenalina para mim e a questão também de ter que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, movimentação, tudo isso junto, isso foi me encantando, isso foi me instigando a O desafio na continuar. quadra era maior do que no badminton. O desafio era maior, e aí Isso, me quanto mais o encantava. desafio, mais você vai, mais você quer. Exatamente, isso me chamou pro tênis. E aí comecei a competir com 12 anos, nas Paralimpíadas Escolares, representando o Distrito Federal. E a partir daí, dessa primeira competição, eu decidi que era isso que eu queria. Que eu queria jogar tênis, que eu queria ser tenista, que queria construir uma carreira. E comecei a estabelecer metas, sonhos, e já realizei alguns, né? Aí, nesse Não precisa tempo... falar isso agora não, tá? Só se apresenta. Tá Não bom. precisa falar dos seus sonhos realizados, não. Vamos indo. E aí Vamos indo aos poucos. nesse tempo aí que eu tô treinando, que eu tô jogando, já consegui alguns resultados e sou ex-número 1 do mundo, né, no juvenil de tênis em cadeira de rodas. Só isso. No feminino adulto, atualmente eu tô no top 50 do mundo e sou a 4ª do Brasil. Quase você não teve resultado, né? Mas tudo bem. Vamos agora passar. Não, peraí, eu ainda estou me perdendo. Agora eu tenho que passar para o lado de cá. Isso.
Zezinha, vamos lá, conta a tua história. Antes de falar com vocês, eu vou pesquisar um pouquinho, eu vou conversar um pouco com algumas pessoas. A gente tem alguns amigos em comum, então eu ouvi algumas coisas de algumas pessoas, não vou dizer aqui quem é, porque faz muita diferença, mas são amigos que a gente tem em comum. Me contaram que você começa muito lá atrás com a Claudinha Chavalgoit. É por aí? Isso é verdade. Então, eu comecei como boleiro, né? Comecei lá na academia de tênis ali, academia de tênis Dr. José Farani, e comecei a jogar. E aí a Claudinha veio com uma ideia de inovar o tênis em cadeira de roda. Que ela conversou com o Zé Carlos, ela falou, poxa, é um esporte que a gente pode inovar aqui, vamos fazer uma coisa nova. Mas antes disso, ela tinha começado com o Anderson, esse que começou com a Jade, ela começou com ele. E passaram 1 ou 2 anos, eu acho que ele saiu, e ela me convidou para trabalhar junto com ela. E eu gostei da ideia, tipo, eu tinha ali por volta dos 20 anos ali, então a gente começou a fazer um trabalho muito legal mesmo. Era tênis em cadeira de roda todo dia, tipo, a gente conseguiu reunir 42 cadeirantes jogando tênis na academia de tênis. Isso no começo ali, ela fez um trabalho fantástico. E aí conseguimos fazer um grande evento lá, muito grande, que foi o Mundial em Tênis de Cadeira de Roda, que na história do tênis não teve igual. Eles queriam fazer todo ano lá esse torneio, porque... Que ano foi isso? Esse Mundial na academia? 2006. Então a gente organizou esse torneio, e foi um torneio espetacular, assim, que o presidente da ITF, ele queria, no outro ano seguinte, fazer de novo, porque foi... A academia era o local perfeito, né, para você sediar esse tipo de evento. Né, que a academia tinha. Tinham 22 quadras. Hotel, restaurante, cinema, piscina. Você não precisava sair dali. Então, ficava ali o dia inteiro. Então, para eles era mais fácil. Não tem que deslocar para trazer os jogadores para fora. E foi muito legal que todas aquelas quadras com cadeirante jogando ali. Era uma coisa assim, cara, os melhores jogadores do mundo naquela época. Então, tava todo mundo ali. Eu falei, cara, que legal isso aqui. E a gente estava começando, porque tinha o Jordan, que ele estava vindo do basquete, e ele era um dos melhores jogadores que a gente tinha. Mas o Brasil ainda não era tão forte como hoje, né? Então, foi aí que a minha trajetória no tênis em cadeira de roda. Então, eu conheci todo mundo, e depois, em 2006, acabou o projeto, assim, não sei o porquê, mas... a Claudinha parou com o projeto e, anos depois, eu conheço a Jade, através de um amigo que estava dando aula para ela, e ele passou num concurso. E ele falou assim, Tadinha, você é o único cara que eu posso deixar a Jade na mão, porque não tem outra pessoa para ficar com ela. Aí eu falei, poxa, mas agora, depois de tanto tempo, eu voltar para o tênis em cadeira de roda de novo, meio que eu não queria mais, assim, sabe? Mas aí ele me falou, pô, mas ela é um potencial que tem muito grande, cara. Então tá. Aí eu falei, beleza, eu vou ficar com ela, vou treinar ela. Tipo, eu vi que a Jade tinha um potencial, porque eu vi ela treinando lá no clube. Ela treinava lá no mesmo clube que eu trabalho. E eu vi ela sempre treinando com ele. E aí, cara, chegou um certo dia, ele chegou com ela, me apresentou ela, ó, essa é a Jade Lanai. Ela tinha uns 15 anos, 14, 15 anos. 13, 14. E aí, a gente começou esse trabalho, e hoje estamos aí. A gente estava conversando aqui, peraí, tem um comentário aqui do Edson Justino Moreira. O Silvio foi um dos primeiros que falou publicamente sobre a Jade na TV. Não sei. Eu falo de quem tem que se falar. Se eu fui um dos primeiros, eu não sei, porque eu não fico comparando. Mas quem merece ser falado, eu vou sempre falar, porque não tem como não falar baseado em tudo que ela fez. Então, eu falei, eu sei que eu falei. Se eu for um dos primeiros, eu não sei. Mas as pessoas ficam mandando muito ali durante as transmissões, falando muita coisa. E o Dumont me mandou. Provavelmente deve ter sido o Dumont que me falou dela. E aí, isso aí que ele está falando. Mas a gente estava conversando aqui antes, e eu estava contando um pouco da minha ligação com tênis e cadeira de rodas por conta do Zé Carlos de Moraes, daqui de Niterói. Ele começou a jogar tênis a partir de uma competição que ele vai jogar de basquete,
né? Você olhou aí e falou, né? Em 1980 85. Foi lá na Inglaterra. 1985. Exatamente. Em 85 eu nem morava no Brasil, eu morava fora do Brasil, 85, 86, e ele descobre que o tênis era possível em cadeira de roda, volta e começa a treinar com um grande amigo meu, o Márcio Moreira, Marcinho Grangeiro Moreira. Ele é até primo do Kiki, do Lício Grangeiro, daí de Brasília. O Marcinho foi meu padrinho de casamento, e eles treinavam numa quadra dura, e sempre quando precisavam treinar em quadra de saibro, eles me procuravam para vir treinar na quadra de saibro. E eu sou do tempo em que existia aquele preconceito ainda que a cadeira iria estragar a quadra de saibro, ou seja, eu imagino que isso, ao longo do tempo, foi diminuindo e acabando. Ainda existe esse tipo de problema que vocês têm para treinar no clube, ou você já ficou para trás? Hoje em dia não existe mais, né? Tipo, que todo mundo sabe que o tênis em cadeira de roda, ele é jogado em todas as superfícies, tanto no saibro, quadra rápida, quadra de grama. Então, mas antes tinha, tipo, chegava num clube, se você fosse jogar na quadra de saibro ali, no começo a cadeira ela afunda ali o tipezinho, aquelas duas rodas da frente, ela dá uma afundada. Uhum. E aí ela vai se adaptando ali à quadra. Então aquilo ali acaba fazendo perfurações na quadra. Mas depois, passando a vassoura e tudo, volta ao normal. Hoje em dia, eu vejo que as pessoas têm mais curiosidade de saber como é que é para uma pessoa na cadeira jogar no saibro, né? Jogar nesses outros pisos. Porque a gente fala, né? Você joga tênis, tudo. Aí pergunta, né? Sempre rola essa curiosidade de saber se a gente joga em todos os pisos ou se não, como a cadeira se adapta. Então, hoje eu vejo que surge muito mais uma curiosidade das pessoas de como a gente joga no saibro e se é difícil ou não, do que realmente esse preconceito. Eu vejo que é mais mesmo a curiosidade de saber como é jogar no saibro com a cadeira. Então, Jade, já que você colocou isso da curiosidade, vamos lá, que eu acho que tem algumas curiosidades. A diferença para você girar a cadeira no saibro e na quadradura, como é que funciona? Muda pneu? Tem alguma coisa? Ou é tudo igual? Então, normalmente o que a gente faz é uma regulagem da altura da roda, né? Porque para o piso rápido, né? Para a quadra rápida, o antitip, né? Que são as duas rodinhas da frente e uma de trás, a gente vai regulando conforme o piso, e aí na quadra rápida fica mais rente, né? Ao chão. E quando a gente vai para o saibro, justamente para não acontecer isso que o Cezinha falou, né, com toda facilidade, e até por uma questão de segurança nossa, né, para não cair e tudo mais, a gente regula e deixa um pouco mais alto para dar essa diferença do saibro, né? Então, é mais isso que a gente faz. E no saibro, desgasta mais? É mais difícil você gerar a cadeira no saibro? Dá uma escorregada? É um pouco mais pesado. E se o saibro também, dependendo, se ele tiver muito seco, isso é interessante, né? Porque as pessoas acham que realmente é mais pesado. Mas para a gente, se o saibro estiver bem molhado, bem úmido, né? Fica melhor para a gente poder tocar a cadeira nele. Porque se ele estiver muito seco, acaba que a gente escorrega mais, a cadeira derrapa um pouco mais. A quadra fica dura, mas ela escorrega, né? Exatamente. Então, quando a gente joga no saibro, tem sim uma diferença grande para quadra rápida. A gente acaba tendo que tocar um pouco mais a cadeira, fazer um pouco mais de força, gastar um pouco mais de energia com isso, mas para a cadeira não derrapar, para ficar mais fácil para a gente se locomover, quanto mais o saibro tiver úmido, né, mas também não encharcado, né, de água, melhor para a gente. Outra coisa, a maioria dos torneios aqui na América do Sul, no Brasil, são tudo no saibro. É como no profissional. Uhum. No Brasil, aqui, América do Sul, é todo saibro. E aí, todo mundo pergunta, vocês jogam no saibro? Eu falei, a maioria dos torneios são no saibro. Porque vê treinando numa quadra rápida, acha que vai jogar na quadra rápida. Não, mas como é que ela anda na quadra de saibro, que é um piso mais macio? Não, a cadeira anda normal ali. Ele é macio, mas ele é um pouco mais rígido também. São alguns ajustes que a gente faz, mas a cadeira ela é própria para todos os tipos de piso. Uma dúvida aqui, Cezinha. Como é que
dentro da sua programação de treinamento, existem adaptações dos golpes em função dela estar sentada numa cadeira? Você muda alguma mecânica de algum golpe? Como é que é? Você trabalhou com cadeira de roda, depois o projeto acaba terminando, você volta e depois você vem de novo, né? Como é que é essa adaptação? Como é que você faz essa adaptação? Você só trabalha com ela? Você tem também outros alunos que não estejam em cadeira de roda? Tem outros cadeiras. Como é que é essa adaptação? Então, a adaptação é mais o tempo de bola, né? Porque o movimento, ele é o mesmo. Ele não vai mudar em nada. Então, o tempo de bola é um pouco mais lento do que um andante. Então, a adaptação que a gente faz é mais a velocidade da bola, que é outra, que ela tem que ter dois kicks a mais. Então, eu fico lá no fundo, quando a gente vai trocar A bola... única diferença são os 2 kicks. Os 2 kicks. Aí eu vou lá para o fundo da quadra para trocar a bola com ela, para dar tempo dela se movimentar. Porque se eu pego a bola um kick só, não tem tempo, não dá tempo. Então, muitas das vezes eu vou lá para o fundo da quadra, espero ela dar o segundo kick para mim, mas ela consegue pegar no primeiro kick para dar tempo dela se movimentar, porque eu vou conseguir chegar melhor na bola. Então, essa adaptação é só mais o tempo de bola ali, porque os movimentos são praticamente iguais. Assim, ela está sentada numa cadeira, ela consegue bater de direita, consegue bater de esquerda, então não vai conseguir bater com as 2 mãos, né? Mas consegue fazer um movimento de esquerda normal, voleio. Eu vi uma vez, eu não vou lembrar quem foi, não vou lembrar agora o nome dele, mas ele usava a mesma empunhadura para o forehand e para o backhand. Ele usava aqui e aqui. Mas isso é bem comum, na verdade. Então, isso é uma variação de adaptação, né? Para ficar mais fácil, né? Você está aqui com a mesma empunhadura que você tem aqui, né? Você gira para cá para fazer o forehand e gira para cá para fazer o backhand. Porque também ajuda, Silvio, na hora de você vai tocar a cadeira. Você toca a cadeira aqui, ó, com a palma da mão aqui. Então fica mais fácil. Ele está segurando a raquete, né? Ele já está aqui tocando a cadeira, então ele já usa a mesma empunhadura, tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso é uma adaptação. E no saque, por exemplo, a terminação do saque, também você deve ter que fazer um bloqueio, alguma coisa, porque fica mais difícil você terminar, porque você tem a cadeira e as pernas, né? Usa muito o tronco aqui, né? Então, para sacar, é mais o tronco. Então, o movimento, ela consegue fazer essa terminação, então é mais o tronco. Então, ela não tem como pular. Exatamente. Você vai ter que ser muito forte no tronco e ter muita habilidade na mão, né? Isso. Para compensar a falta de impulsão da perna, que não tem, né? Porque não tem impulsão. Eu fico imaginando... A gente faz a alavanca, né, com o tronco e vai com ele. Então, muitas vezes, né, quando a gente está ensinando uma criança a começar a ter um pouco de noção do saque, né, a gente bota a criança sentada numa cadeira ou ajoelhada no chão, para ela aprender a usar um pouco mais o punho para fazer o giro, né? E esse é o recurso para uma criança aprender. E, na verdade, o recurso é o que a Jade tem como realidade, né? A realidade dela, ela tem que ter isso aqui, porque se ela não tiver isso aqui, dificilmente ela vai conseguir bater muito chapado, porque ela não vai poder sair do chão, né? Então, você fica imaginando a maneira como a gente usa para criar um formato para a criança entender o quanto o punho é importante. Para ela não é importante, para ela é essencial. Né? Essencial, É isso mesmo. Bom, essa era uma das ideias aqui, das pessoas terem que começar a entender um pouquinho, né? Muita gente acha que não sabe nem a regra, né? Que a única real, concreta diferença são os 2 kicks. O resto é literalmente tudo jogado da mesma maneira, o placar igual, o game, enfim, tudo mais ou menos parecido. Jade, me conta como é que é a tua rotina. Como é que você consegue conciliar a rotina de treino com escola, com estudo? Então, eu sempre falo, né, que é mais um desafio, né, para mim. Agora eu terminei o ensino médio e aí vou conseguir me dedicar mais ao tênis, que é uma das coisas que eu mais quero, né, realmente dar continuidade a essa carreira e num momento bom, né, como esse que eu tô. Mas sempre, desde que eu comecei o tênis, eu sempre tive que conciliar essas 2 coisas. E o que sempre foi importante para mim foi, além de ter o apoio da minha família, que sempre foi algo essencial, não só para conseguir conciliar, mas também para estar no tênis, para
me tornar atleta que eu sou, como também ter o apoio de todas as escolas pela qual eu passei. Eu sempre estudei em escola pública, aqui no Distrito Federal, né? E sempre tive o apoio não só das escolas, mas também de toda a direção, dos professores, dos meus colegas. E isso sempre foi essencial para eu conseguir conciliar, ter essa ajuda também da parte deles, não só de compreensão, mas de incentivar que eu conseguisse realmente criar estratégias para que eu conseguisse viajar tranquila, fazer o que eu tinha que fazer e quando voltasse, conseguir colocar as coisas em dia, não perder nada, prova, enfim. Então, sempre tive muito esse apoio, essa ajuda, e esse sempre foi o essencial para que eu conseguisse conciliar. E eu sempre soube também que para conseguir ter a minha vida de estudante e ter a minha vida de atleta, porque acaba que as duas coisas eram importantes para mim e eu não iria abrir mão de nenhuma das duas coisas, até porque eu sei que uma coisa me ajudava na outra. Eu sempre soube que eu teria que fazer 2 vezes mais que a maioria dos meus colegas, porque eu sabia que a vida de um atleta, né, de um atleta nessa fase escolar, ela não é uma vida de um adolescente comum, vamos dizer assim, né? Então, acaba que eu sempre tive essa consciência de que eu teria que fazer sempre mais, teria que sempre estudar mais do que os meus colegas, me esforçar mais que eles, fazer o trabalho sempre dobrado, mas que a recompensa lá na frente seria sempre a melhor possível. Então, nunca foi um sacrifício realmente para mim, né? Sempre foi algo, sempre ficou muito claro para mim e que tendo apoio se tornou mais fácil. Ô, Cezinha, vou te fazer uma pergunta aqui. O fato dela ser assim como ela é, que demonstra um monte de coisa positiva, bacana, te motivou a querer trabalhar com ela? Com Ou você certeza. descobriu depois? Não, eu observava, eu sempre observava, escutava, mas a Jade é uma menina muito dedicada, sabe? E ela estava falando agora, no final do ano agora, ela teve que conciliar torneios, provas, porque como ela estava terminando, tem até a formatura dela, tipo, tá uma correria, mas ela ia treinar e falou, César, minha cabeça tá a mil, mas eu preciso treinar porque tem torneio que eu preciso jogar, é importante esse torneio. Eu falei, então vamos. Mas assim, eu vi a dedicação dela, ela sempre procura me avisar, ó, tem muita coisa para fazer hoje. Teve um dia que ela virou a noite inteira terminando um trabalho, e ela me ligou, me mandou uma mensagem de madrugada, falando que não ia conseguir treinar amanhã. Falei, Jade, você tá certo, você tem que descansar, porque todo dia não tem como. Como é que você vai para a quadra totalmente parecendo um zumbi ali, que não ia adiantar nada, não ia ter. Aí, falei, poxa, isso é legal, essa responsabilidade que ela tem. E, tipo, os estudos é importante, é importante. Então, ela é uma pessoa, assim, fantástica, não é porque eu tô aqui na frente de você, não, mas eu sempre falo para ela, porque ela é uma menina dedicada. Eu já, nessa meia hora aqui que a gente já está conversando, eu já percebi várias coisas. E a pergunta é exatamente ali que você se questionou. Pô, mas eu vou voltar para o tênis de cadeira de roda. Só que você não estava voltando para o tênis de cadeira de roda, você estava voltando para uma pessoa diferente, né? Para uma Sim, pessoa sim, totalmente diferente. que não é igual. Então, ela veio comprometida, tipo, querendo algo a mais, assim, poxa, eu quero jogar bem tênis em cadeira de roda, eu quero melhorar, eu quero seguir aumentar o meu ranking ali, melhorar meu ranking, e assim foi. Sim. E uma coisa que eu lembro até hoje foi o primeiro treino que eu e o César a gente teve assim de verdade, né? Depois que a gente se conheceu. E aí eu lembro que ele me perguntou no começo do treino: qual é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo com o tênis? O que você quer com o tênis? E aí eu lembro que eu falei para ele, e eu vi que ele ficou empolgado com a minha resposta. Era aquilo que ele queria ouvir, né, na verdade, para trabalhar comigo. Eu sempre senti isso, que eu fui e virei e falei para ele: eu quero me tornar número 1 do mundo.
E aí ele falou, então é isso, a gente vai trabalhar para isso. Verdade. Ela não queria nada menos que ser número do mundo. Isso, né? Tá bom, tá certo. Tá certo, vai falar o quê? E o legal que dá para ver quando ela chegou, eu fiz essa pergunta para ela, e no olho dela brilhava. Sabe aquele brilho no olho que você olha para a pessoa, poxa, ela tá falando tipo de coração isso, eu quero esse objetivo, eu quero chegar ali. Então vamos junto, vamos trabalhar junto. A gente tem condições de chegar lá, então vamos. O que eu acho legal, né, estando aqui no meio de vocês dois, é que o sonho dela é um sonho, mas você é a parte para concretizar o sonho, né? Você está ali nesse sonho dela, né? Ele sonhou junto comigo, né? Não, e aí você não está deixando eu terminar de falar, olha só. É exatamente isso. Para mim, o papel do treinador, o treinador ideal, é aquele que sonha o sonho do atleta, é aquele que sonha o sonho do jogador. Se você tem do seu lado alguém que sonha o mesmo sonho, vão ter dificuldades, vão ter até limitações em várias situações. Mas se o treinador está buscando e tem o mesmo sonho, vocês vão passar por cima de qualquer coisa. Porque o grande segredo de uma parceria, de uma dupla, seja lá o nome que você quiser dar, mas o grande segredo para funcionar, isso que vocês dois têm, é vocês sonharem o mesmo sonho. Se começa com o sonho sendo o mesmo para os dois, vocês vão passar por tudo, porque isso é o principal. Para mim, como treinador, que fui durante 30, 40 anos, hoje não treino mais ninguém de competição, mas no momento que você está sonhando o mesmo sonho, qualquer problema fica pequeno, porque vocês querem a mesma coisa, vocês têm o mesmo objetivo e vocês querem chegar no mesmo lugar. Se vocês têm isso desde o primeiro dia, sabe, segue porque vai acontecer. Você está agora no momento, né? Você acabou o juvenil e está entrando no profissional. A pergunta é para vocês dois. Primeiro você, Jade, responde, depois o Cezinha vai responder a mesma pergunta. Como é que é, na parte de treinamento, a transição da saída do juvenil, que acabou agora, 4, 5 dias atrás, para entrar agora no profissional? O que você espera? Como é que você está pensando em fazer essa transição? Então, essa transição, apesar de ela ter se concretizado, como você falou, há uma semana quase, né? A gente já vem planejando ela muito antes, né? Há pelo menos um ano aí, a gente já vem se preparando para esse momento, né? Essa transição, na verdade, começou há um ano atrás, quando, de novo, o César me fez essa pergunta, né, que a gente fez lá no começo. Quais eram os meus objetivos? O que eu queria daqui para frente com o tênis? E eu falei para ele que eu queria realmente fazer do tênis, assim, a minha vida, né? Assim, minha carreira. E falei para ele dos objetivos que eu tinha daqui para frente, dos desafios que eu tinha consciência que teria que passar por cima. E principalmente uma coisa que eu e o César, a gente sempre conversou, a minha vida inteira no tênis foi assim, e isso é uma coisa que eu e o César, a gente continua priorizando, não pular etapas, né? Conseguir fazer as coisas no nosso tempo, né? No tempo que as coisas têm que acontecer, não atropelar nada, focar em fazer algumas melhorias que eu precisaria tecnicamente, para entrar realmente de cabeça no profissional e também me respeitar o meu tempo, não ficar me comparando com outras atletas, até porque eu sou muito jovem, né? Ele sempre me lembra isso, mas que ao mesmo tempo não é porque eu sou tão jovem que eu não posso ser tão ambiciosa, né? Então, também já com muitos planos e sonhos aí para essa próxima etapa, né, com o tênis. Cezinha, antes de você falar, eu vou te falar uma coisa aqui que não era nem para falar, não sei se ia falar, mas eu estou a fim de falar, porque, cara, na boa, Jade, você é uma inspiração. Parabéns. Obrigada. Vai. Agora, olhando o lado mais... Ela falou o lado mais romântico dessa transição. Agora você fala o lado mais prático, né? Nessa mudança, mais ou menos um ano atrás, que ela falou de preparação, como é que você começou a direcionar essa transição ali, jogando torneios juvenis, mas mudança de treinamento, maior carga horária, fortalecimento muscular, enfim, como é que foi
no momento que ela realmente demonstra ali que ela quer fazer essa transição, como é que você começa a projetar isso, Cezinha? Então, como ela fala, ela já joga no juvenil e no profissional, você com juvenil já joga junto. Então, você já joga todos os torneios. O que a gente está trabalhando hoje é muito mais também o mental, sabe, o Silvio? Porque, cara, jogo a Jade tem, sabe? Já jogou com meninas que o ranking muito acima dela, ela já fez jogos difíceis, quase ganhou ali, mais detalhe, faltando acreditar um pouquinho mais ali. Mas assim, então os treinos vão aumentar agora, porque como eu estava estudando, a gente está treinando todo dia, sabe, focando para 2023 ser um ano assim que ela consiga aumentar o ranking, melhorar o ranking dela a cada dia. Então os treinos eles aumentaram. A gente está com um novo trabalho aí que vai ser muito legal, sabe? Então, o que a gente está trabalhando agora é isso. Então, a transição, ela vem sendo feita a partir do momento que ela começou a jogar os torneios, ela vai vendo como as jogadoras jogam, as jogadoras mais velhas jogam, são jogadoras mais rápidas, devolvem mais bolas, trocam mais bolas, tem mais variedade de bolas. Então, é isso que a gente está fazendo. Estamos trabalhando em cima disso para ela ser uma pessoa melhor ali do que ela era antes. Me falaram uma coisa, né, em cima ainda dessas conversas aqui. Desde ontem eu liguei para um, conversei com o outro falou comigo, enfim. E me contaram que ela é muito inteligente, que ela pensa muito e que ela tem uma leitura do que está acontecendo muito clara, como poucas, e principalmente na idade dela, como talvez ninguém. Não vou perguntar para ela, não, vou perguntar para você, Cezinha. É verdade? Não, isso é verdade. Muito inteligente. Então, quem me contou sabe o que está falando. Sabe? Verdade. Ela é muito inteligente. Eu costumo fazer perguntas para as pessoas que sabem dar boas respostas. Muitas das vezes, ela está no jogo, e aí eu tô lá fora, eu falei, cara, olha só o que a Jade vai fazer agora. Ela muda. Tipo, parece que ela estava escutando o que eu estou pensando aqui, e ela faz a mesma coisa que era para fazer para mudar o jogo. E ela muda. Eu falei, olha isso. Tipo assim, ela tá ali, ela parece que ela deixa você uma emoção tão grande, aí daqui a pouco ela te relaxa, aí volta de novo aquela emoção. Te relaxa e volta aquela emoção. Então, eu fico ali, cara, Jade é fantástica. Então, é a pura verdade, assim, ela é muito inteligente, sabe? Ela é observadora, tipo, isso é muito legal, sabe? No tênis é importantíssimo ser assim, né? Jade, quando você está jogando, você se preparou para ser assim? Isso é assim seu? Ou você, tipo, olha lá, vou perguntar de outra maneira, mas você olha muito para a sua adversária, você está olhando para ela, você está analisando ela, um olhar, uma abaixada de cabeça, ou avaliando o que é melhor, uma bola mais alta no fundo, uma bola angulada na cruzada? Como é que você faz esse entendimento? Como é que você faz essa leitura para fazer uma mudança como essa que ele falou agora? Então, assim, às vezes é uma coisa que é natural para mim, que às vezes eu nem percebo. E aí, ele que muitas vezes depois fala para mim, vai e fala para mim. Então, pensar para você é natural. Você sabe que para 90% dos tenistas pensar não é natural, é uma coisa muito trabalhosa, né? Você está dizendo que para você pensar é natural. Que ótimo. Em algumas coisas realmente dá trabalho, né? Mas eu sempre coloco na minha cabeça que as coisas têm saída, que tudo tem uma saída. Então eu tento, durante o jogo todo, ficar procurando essas saídas. Você sabe quem que pensa assim? Não. Não sabe? Foi o número 1 do mundo. Sério, Nadal? Não. Você é muito nova. Você só lembra de Nadal? Você não consegue ir mais para trás um pouquinho? Anda mais para trás um pouquinho. Agassi, Guga. Aí, Guga. Ele sim. fala assim, cara, eu estou aqui, eu estou no meio de um problema, parece que o mundo vai acabar, mas eu tenho um buraquinho para me encaixar e eu vou arrumar um jeito de sair disso aqui. E ele, às vezes, procurava
uma pessoa na arquibancada que estava torcendo e ele falava assim, parece que tudo vai dar errado, mas tem um cara com a camisa do Brasil no último degrau da arquibancada. Eu vou me pegar com aquele cara, eu vou. E ele sempre dizia que ele buscava sempre, não é possível que não tenha, vai ter que ter. Pode demorar, pode ser no meio do segundo set, numa melhor de 5, pode ser no final do terceiro, mas eu vou arrumar um jeito. E se a gente pegar o histórico dele, eu tenho exatamente pontos isso. fixos, né? Eu não tento olhar para as pessoas, mas eu tenho pontos fixos também para poder me concentrar. Eu tento não olhar para a pessoa ou marcar uma pessoa para não depender também daquela imagem sempre para conseguir. Se ela for ao banheiro, você começa a perder o game, né? Então, eu tento não fixar em pessoas, mas em pontos da quadra, né? Uhum. Mas eu sempre tenho essa cabeça de que, assim, tudo tem uma saída que não é possível que eu não vou achar uma, tem que ter uma. E uma coisa também que eu faço, muito mais do que a leitura da minha adversária, eu faço uma leitura minha, de como eu tô no jogo. Eu gosto de fazer sempre uma autoavaliação. Às vezes, isso também pode ser prejudicial, digamos assim, né? Que aí vem a autocrítica, né? Um pouco. Mas isso também, em muitos casos, e na maioria das vezes, me ajuda a conseguir enxergar o que eu tenho que melhorar no meu jogo. Eu olho para minha adversária também, mas eu principalmente tento olhar para mim, para o que eu estou fazendo, para o que eu deixei de fazer, né? Que eu sei que está aqui dentro, que eu sei fazer e que eu não estou colocando em prática. Então, eu tento sempre fazer mais essa autoavaliação. Coisas que eu posso fazer, que eu sei fazer e que eu não estou colocando em prática, mas que eu deveria estar colocando, ou então algo que eu estou fazendo e que está dando errado. Então, o tempo todo, eu sou muito de conversar comigo no jogo. Então, e eu tento tirar o não. O não, quando eu estou jogando, eu tiro ele do meu vocabulário e eu tento colocar na minha cabeça que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sei o porquê que eu estou ali. Eu repito várias vezes para mim, você já fez isso uma vez, você sabe como faz. Então, essas coisas também que eu coloco na minha cabeça me ajudam a resgatar, né? Então, E a voltar para o jogo. Pelo que você está falando, então, dificilmente, pensando dessa maneira e agindo assim, você vai perder para a menina. Ela vai ter que te ganhar. Sim, ou isso aconteceu. Isso aconteceu na final. Isso aí aconteceu na final do US Open. O que você está falando aí é a pura realidade. Não, porque se ela consegue ter uma mentalidade que ela se resolve, ela está passando para o outro lado a obrigação e a necessidade da outra ganhar dela. Porque se ela não perde e a outra não consegue, quem vai ganhar é ela. E se ela tem essa capacidade de não se derrotar e de estar sempre se impulsionando e estar sempre se elevando, ela está sempre obrigando quem está do outro lado a jogar um nível acima, um nível a mais, porque ela não se derrota. Eu estou falando a minha visão do que eu estou vendo daqui. Eu nunca te vi jogando. Mas se eu você sempre tento jogar pressão para o outro lado. Se né? você tem essa capacidade, você é impressionante. Por isso que a gente está lá fora, a gente sofre, aí daqui a pouco dá uma respirada, aí volta de novo. E acontece isso aí mesmo. Tá. Eu sei da responsabilidade que eu tenho no jogo, mas eu sempre tento passar essa responsabilidade, né, essa pressão, na verdade, para o outro lado, né? Eu sei que eu preciso, que eu tenho responsabilidade com o jogo, mas eu também que a situação da outra pessoa, que a gente está na mesma situação, então a outra pessoa também está pressionada. O ponto é esse, né? Eu acho que se cada jogador de tênis, cada juvenil, cada menino, cada menina que está assistindo a gente, ou a família que está assistindo a gente, eles tivessem a noção que se você está sentindo, tem alguém do outro lado da rede que sente igual, talvez pior, mas se você não dá a chance a ele dele demonstrar que ele está mal, e você demonstra que você está mal ou pior antes dele, você não está dando a ele a chance nenhuma de fazer nada. Né? Se você está nervoso e não bota o saque na quadra e faz uma dupla falta, cara, ele vai do outro lado lá comemorar por dentro, nossa, que alívio, eu não queria jogar esse ponto. Mas se você vai errar o primeiro e o segundo, você não deixa ele jogar o ponto. E aí você está dando um ponto de uma pessoa que talvez não conseguisse jogar. Se o cara a menina te dá 2 pontos de graça e você faz uma dupla falta no 30-0, sabe? Se ela te deu 2 pontos de graça de devolução, mete um terceiro saque na quadra para ela te dar um terceiro ponto e você não precisa jogar, para você afundar mais ainda.
mas a gente não vê isso, principalmente no juvenil, né? A impressão que eu tenho... Uma coisa que eu sempre conversei com o César, que eu tenho isso na minha cabeça, inclusive eu tenho a voz do César falando isso para mim, para sempre pensar na próxima bola, para não parar naquele ponto, né? Assim, não me lamentar pelo ponto que já passou. E uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça também, que o César sempre me falou, esse ponto é importante. Cada ponto, ele é importante. E que o ponto mais importante do seu jogo sempre vai ser o próximo. Então, eu tenho isso na minha cabeça e eu tenho a voz do César falando isso para mim sempre durante os jogos, e isso me ajuda muito também. Tem um ponto aqui, ele como treinador, dentro do juvenil, eu sempre coloquei uma sequência, né? E sempre passei para todos os meninos e meninas que eu treinei, que antes deles aprenderem a ganhar de alguém, eles têm que aprender a fazer o outro perder. Não adianta você queimar a etapa de você querer ser um vencedor, atropelando alguém, antes de você aprender que você pode fazer ele perder para você. E que vai te dar menos trabalho, vai te dar muito menos situações complicadas dentro da quadra, se você tem alguém do outro lado que pode perder para você. Mas se você não quer passar por essa etapa e quer atropelar ele, de winner, e preocupação de bola, sabe? Primeiro aprende a fazer ele perder. Você vai ganhar tanto jogo, você vai ser tão confiante, vai ter tanta convicção para jogar os jogos, quando você faz o outro perder, que quando você perceber, você está ganhando jogos atropelando pela convicção adquirida e confiança adquirida de tanto fazer o outro perder. Mas são etapas, como você falou ali, de não queimar etapas. E a etapa de fazer o outro perder tem que vir na frente de você querer ganhar de alguém. Mas é mais bonito você querer ganhar de alguém, é mais bonito você dar um ace, uma paralela na linha, isso é lindo. E uma bola errada para fora. Cara, o ponto é igual. Né? Essa frase eu repito muito. Você fazer 15-0 com o erro da menina ou fazer 15-0 com o winner na linha é 15-0 igual. No basquete, né, você arremessa de longe, vale 3. Então o risco compensa. Né? Você fazer de 3 compensa você arremessar de fora do garrafão porque vale a pena. No tênis vai ser 15-0 igual. Então para que correr risco quando está 0-0? Corre risco no 40-0, no 40-15, que você vai ter uma margem. Mas, enfim, isso aí já é uma outra história. Vamos voltar para você aqui. Ele comentou US Open. Eu acho que esse US Open é um capítulo importante seu no ano de 2022. Cezinha, como é que foi a preparação dela para ir para o US Open? Então, foi uma preparação, assim, foi ótima. A gente treinou praticamente... Por que você está rindo? Porque foi muita coisa, assim. Foi uma preparação que foi... Teve muitos altos e baixos. Deixa ele contar o lado dele. Vai lá, conta isso. Então, foi um treino, assim, eu deixei a Jade muito tranquila, ô Silvio, porque aconteceram muitas coisas, assim, antes da viagem e tudo. Eu estava preparando uma campanha para ajudar na viagem, né? Que eu divulguei essa campanha. Fiz uma campanha para ajudar na minha ida para o US Open, só que a coisa principal era meu visto. Então, isso, eu deixava a Jade muito tranquila. Eu falei, Jade, não se preocupa, meu visto vai sair no dia da viagem, a gente vai viajar junto. Mas, assim, era tanta pressão em cima dela que ela meio que estava dividida ali. Eu falei, Jade, vamos treinar, porque o nosso objetivo é treinar e vamos para o US Open, e você vai chegar lá e vai ganhar o torneio, e vamos voltar com essa vitória. Mas, assim, a cada dia era uma emoção diferente. Então, eu tentava não passar isso para a Jade. Tipo assim, falava, Jade, não se preocupa comigo. Eu vou estar junto com você lá. E aí, fomos, treinamos, e aí, uma semana antes de viajar, a Jade foi para uma semana de treinamento com a equipe brasileira lá em São Paulo, né, que é onde se reúne todos os cadeirantes. Com a seleção. Com a seleção brasileira, e eles fazem uma semana de treinamento. E a Jade foi. E eu fiquei aqui, a Jade não sabia de nada que estava acontecendo. Então, eu consegui tirar meu visto, tranquilo, assim, toda aquela pressão. O visto saiu na última hora, assim, sabe? Tipo, na manhã da viagem. Embarcar, no dia da viagem, saiu o visto? Em cima da viagem, em cima. Fui pegar meu visto lá na embaixada, tipo assim, lá na embaixada, esperando abrir para pegar meu visto, porque eles não sabiam onde estava meu passaporte. Aí eu falei, para a embaixada. Fui para a embaixada,
Meu passaporte estava lá na embaixada, aí me receberam, aí eu falei, ó, eu preciso viajar hoje, eu tenho que ir para os Estados Unidos, amanhã tem um torneio muito importante, e eu tenho que estar junto com minha jogadora. Aí eles me receberam super bem, fui lá, peguei meu passaporte com meu visto, e fui para o aeroporto. Aí encontrei com a Jade, antes dela viajar. Ela viajou sozinha, e depois eu fui. Sem Mas, saber se tinha dado certo ou não para ele. mas eu cheguei lá depois, mas assim, a gente fez uma preparação boa, sabe? Falei, Jade, vamos trabalhar, sabe? É, um pouco mais de regularidade. A gente fez muito treino de regularidade, sabe? Porque as meninas, elas já conheciam os jogos, já jogavam com todas elas, já conhecia todas. Então, a Jade tendo uma regularidade, uma bola na quadra, isso era bom, sabe? E foi o que aconteceu. A Jade era uma das meninas mais regular que tinha no torneio. Perdeu alguns sets ali, mas assim, detalhe, mas assim, sempre teve o domínio do jogo o tempo inteiro. E foi assim que a gente viajou para o US Open. Mas assim. E a condição ali, o US Open, a cadeira de roda joga na segunda semana, junto com o juvenil? Isso, joga na segunda semana, ele joga na quinta-feira. Joga quinta, sexta, sábado. São 3 dias. E esse período, Nova York, é muito quente, muito calor. Não Abafado, tava úmido. tão quente, mas estava quente. A gente estava com um amigo lá, ele falou que uma semana atrás estava muito quente. Eu morei em Nova York 2 anos, bem próximo ali. Eu morava em Queens também, não ali em Flushing, onde joga, mas eu ia de bicicleta, eu morava bem perto dali. E que legal. Agosto, setembro, Nova York, olha, você sai na rua, você já começa a pingar, a escorrer, porque a umidade é muito alta, e jogar, e a quadra quente também, o piso duro. Mas, Jade, o lado dele da preparação, agora o seu lado da preparação. Então, na verdade, essa preparação para mim começou um pouco antes, porque em maio eu disputei junto na seleção brasileira juvenil o Mundial de Tênis em Cadeira de Rodas, né, em Portugal, Vila Moura. E aí, ali começou as especulações do US Open, porque até então não existia nenhum Grand Slam que tinha a chave juvenil do tênis em cadeira de rodas. Foi a primeira edição do juvenil de cadeira de roda da história. Isso, do juvenil. Já existia a chave profissional, né, do tênis em cadeira de rodas, mas do juvenil ainda não. E aí, em maio daquele ano, começou algumas especulações que o US Open teria. E a gente chegou a conversar lá com a delegação dos Estados Unidos, né? E eles tinham confirmado realmente a hipótese de que estavam vendo, que queriam ser os pioneiros, né, nisso. E queriam fazer realmente dar certo, mas até então não tinha nada confirmado, mas já existiam essas especulações. E aí chegou essa informação até a gente, porque na época eu era 3 do mundo, e aí chegaram a falar para os técnicos, né, que estavam ali com a gente, que possivelmente, se isso acontecesse, se isso se concretizasse, eu estaria dentro, né? Eu conseguiria participar. E quanto era a chave? A chave era de quantas meninas? 8. 8 meninas. 8 meninas. Então, eu já teria a vaga, assim, direto, né? Para poder participar. E aí, por isso, essa informação chegou até a gente, né? Para já eu começar a ficar de olho nisso, né? Porque eu poderia estar lá, sim. E aí, isso começou... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade minha aqui. Você tem noção que você é a primeira campeã de Grand Slam da história? E isso ninguém vai tirar de você? A gente faz conteúdo todo dia. Porque todo dia. Você é a primeira campeã da história da ITF de qualquer Grand Slam de todos os tempos. Vai ter a segunda, vai ter a terceira, a quarta, mas a primeira é você para sempre. Sim. E você não satisfeita com isso, você ganhou simples e dupla. Sim. Sim. Tá, agora continua, que eu precisava te interromper, mas continua. E aí eu sei que... Então eu já comecei com isso, e aí assim que eu voltei de lá, eu falei, olha, César, teve uma história lá de que talvez o US Open terá uma chave do tênis em cadeira de roda juvenil.
E a gente tem que estar lá, eu quero estar lá. E aí a gente começou, mesmo sem saber se daria certo, a gente colocou isso como uma meta, começou a trabalhar também pensando nisso, até que em julho, final de junho, começo de julho, a gente recebeu a confirmação de que realmente teria o US Open, a chave do tênis em cadeira de roda juvenil. E eu recebi um e-mail da USTA dizendo que teria e que eu estava dentro da chave, né? E aí, com todo o processo já para fazer o cadastro, para poder estar lá, né? E aí, eu lembro que eu cheguei para o César e contei isso. E aí, além de dar a notícia, né? Foi o dia que eu falei para ele, então, César, eu tô dentro, eu tô no US Open, mas mais do que isso, eu quero te falar que eu preciso levar alguém e essa pessoa tem que ser você. Eu quero você lá comigo. E aí, a partir daí começou a nossa saga, né? Porque aí eu falei, então, mas eu não tenho visto, você também não tem, a gente tem que ir atrás disso. E era em setembro, né? A competição. E aí começou. Oi? Foi menos de 2 meses para tirar o visto. Menos de 2 meses. E aí começou essa correria, aí a gente foi olhar no site da embaixada para poder fazer todo o trâmite, né, do visto, e só tinha vaga para setembro do ano que vem, para setembro desse ano, né, 2023. Aí a gente fez todo um processo para conseguir esse visto mais cedo, né, para conseguir vaga mais cedo. E aí eu consegui tirar o meu ainda em julho, e o César fez a agenda dele, e aí ele virou e falou para mim, olha, eu consegui agendar a minha entrevista, tudo, só que o visto está previsto para sair no dia 6 de setembro, que era exatamente o dia da viagem, o dia que a gente ia viajar. E aí ele falou, mas relaxa, vai dar tudo certo. E aí, a partir dali, ele sempre colocou isso na minha cabeça, que daria tudo certo, que a gente conseguiria. E aí também, por conta dessa questão do visto, eu consegui a passagem, né, através da CBT, e aí, por conta do visto, acabou que a gente não conseguiu esse mesmo auxílio para ele, né? E aí foi quando começou toda a campanha, né, que a gente fez para poder conseguir levar ele. E a gente também conseguiu o dinheiro que a gente precisava para ele poder ir no dia da viagem. A gente tinha conseguido também uma pessoa para ajudar a bancar a passagem dele. E aí no dia da viagem ela falou que não conseguiria fazer isso com tanta agilidade, né, do jeito que a gente precisava. E aí a gente conseguiu nesse mesmo dia o dinheiro, e aí eu fui para Nova York, eu encontrei com ele no aeroporto, e ele ficou lá no aeroporto tentando comprar a passagem dele, e eu fui sem saber se ele estaria lá no dia seguinte comigo para o meu primeiro jogo, para minha primeira partida lá. Mas o tempo todo ele sempre colocou para mim que a gente conseguiria, que daria certo. Ele falava principalmente para eu confiar em mim, no meu potencial, de que se isso apareceu para a gente, é para a gente estar lá, que não era à toa. E ele falou para mim, isso é uma coisa que ficou muito marcada para mim, e que foi, acho que, a coisa que eu passei a semana do US Open toda mentalizando, e eu tenho certeza que isso me ajudou muito, foi que faltando uma semana para a viagem, em um dos treinos, ele me parou, porque ele viu que eu não tava com a cabeça em outro lugar. E aí ele parou o treino e falou, não, chega, acabou o treino, vamos conversar. E aí, nessa conversa, ele falou, olha, eu queria te dizer que, assim, você tá preparado para ir para lá, é seu, é para você ir, é para você estar lá, é para a gente estar lá, vai dar tudo certo. E que, assim, você não tem noção do quanto eu acredito em você. Desde que eu comecei a te treinar até hoje, eu sempre soube do seu tamanho e da capacidade que você tinha. Eu acredito muito em você, e você tem que acreditar também. E aí ele foi e falou para mim que ele tinha sonhado. Ele falou, Jade, eu sonhei que a gente chegava
em Nova York, a gente dava um grito na rua porque a gente tinha conseguido tá lá, e a gente jogava e você ganhava tudo que você tinha direito de ganhar, você ganhava no US Open, tanto na simples quanto na dupla. Então, eu quero dizer para você que a gente não está indo lá para participar, a gente está indo lá para ganhar. E você tem Então, total agora aqui, ó, capacidade disso. hora da verdade. Cezinha, você usou o seu estilo de coach motivacional, ou você sonhou de verdade? Isso é real. Foi um Real? sonho Não, real. porque você dizer que sonhou sem ter sonhado está totalmente compreensível, né? Você tá, não, Não, normal. mas eu Mas você falar, sonhou de verdade. era uma coisa tão real, tipo, uma coisa tão real e tão uma certeza muito grande. E eu falei, Jade, eu tô falando isso, é o que vai acontecer. E eu sempre falo para ela, escreve que vai acontecer. Aí nisso eu falei, Jade, você vai ter, a gente vai chegar lá, vamos gritar. Graças a Deus a gente chegou aqui. Só que eu fiz isso, ela já tinha chegado, mas quando eu cheguei lá no aeroporto eu fiz isso, sozinho ali. E aí fui encontrar com a Jade. Mas aí, antes disso, eu falei, Jade, se prepara, porque o que vai acontecer? Você vai ser campeã, você vai ter que escrever um texto, e esse texto você vai falar, quando Desculpa. terminar o jogo, você vai falar para todo mundo. Você vai lá falar, ó, isso em inglês ainda. Você vai escrever tudo, escreve isso, que quando você for campeã, eles vão pedir para você falar ali. É como todo torneio acontece. A campeã fala, vai falar alguma coisa. E você escreve isso. Isso bem antes ali. E aí ela fez tudo isso que eu falei para ela. E aí isso vai chegar na hora. No dia da premiação aconteceu do jeito que eu falei para ela. Ela ia ser campeã, ia passar o microfone para ela, Jade. Aí ela começou a falar tudo ali e ela lembrou de tudo isso. E aí no momento que a gente se abraça ali na final, vem tudo isso à tona, porque é uma emoção muito grande. Tipo, ela acreditou no que eu falei para ela, tipo, ela falou assim: poxa, já que ele está falando isso, eu tenho condições de ganhar, então eu vou agarrar isso e vou. E foi confiante. E o engraçado é que na semifinal ela, poxa, eu, tipo, ganhou. Aí ela, pô, tô feliz de estar na final e tudo. Falei, Jade, maravilha a gente estar na final, mas a gente já tem mais um jogo, a gente vamos ser campeão desse torneio, a gente vai sair com um título pro Brasil e todo mundo vai saber quem você é. E aí ela, tipo, é verdade, então ainda tem mais um jogo, não acabou aí. Então é isso, ela acreditou no que eu falei ali e, tipo, deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo ali, por ela ter acreditado nisso, né? A E eu gente ficou falo conversando um bom que tempo ali, falei, já, a gente está indo para ganhar esse torneio. A gente não está indo passear. Na verdade, a gente nem passeou em Nova York, não teve tempo. Foi muito rápido a nossa passagem por lá. Assim. E sim. depois do título, acho que o que mais se quer é voltar para casa, né? Para Sim. poder Com abraçar certeza. e E nessa, comemorar ela com não voltou quem. para casa, não. Ainda foi jogar um torneio ainda, Jade. Foi Sim. jogar um torneio na Eu Colômbia. fui dos Estados Unidos direto para Colômbia para encontrar com uma galera ainda do Brasil, né? Alguns jogadores que a CBT tinha feito uma programação para gente e estava patrocinando algumas viagens para gente para melhorar o ranking, né? Para investindo realmente na gente. E aí uma dessas era para Colômbia e era em seguida na semana seguinte do US Open. E aí então eu nem voltei para casa, o César que voltou com o meu troféu, com tudo para casa, para Brasília, e eu ainda segui viagem para Colômbia. A gente só se encontrou depois de 15 dias. Sim. 15 dias depois. Você chegou em cima da hora, ela acaba, ganha, comemora ali rápido, ela vai embora, depois só em Brasília 15 dias depois. Só 15 dias depois. Ah, mas olha só, o que vocês fizeram, cara, eu não sei. O Edmir fica me chamando aqui de enciclopédia, que eu sei isso. Eu não sei. Eu acredito que a Maria Esther tenha feito isso, tenha ganho simples e dupla algum grande slam, em algum momento, em algum ano. Você sabe, Jade? Ou você. Se alguém fez isso que você fez, só a Maria Esther. Eu acredito que sim, eu acredito que ela tenha feito isso, mas também não tenho certeza absoluta.
Ou seja, se alguém fez o que você fez, só a Marister Bueno. Verdade. Sim. Bom, não precisa falar mais nada, né? Agora, dando sequência aqui, saindo um pouquinho do US Open, você falou ali que a CBT vem fazendo um trabalho de incentivo e esses encontros para treinamento e torneios, viagens. Como é que funciona essa parte de incentivo aqui no Brasil para vocês, né? Como é que funciona? Estou vendo que você está com o BRB aí na camisa. Enfim, como é que hoje funciona para você, saindo do juvenil, tendo tido tudo que você teve, tido todo o resultado que você teve, e agora iniciando numa nova história, começando o profissional, como é que é organizar essa sua nova vida, né? São torneios totalmente diferentes, com premiação e tudo mais. Como é que vocês dois estão encarando esse novo desafio, né? Um desafio maior. Agora você vai provavelmente jogar com as mesmas meninas que você jogava no juvenil, que saíram para o profissional, e jogar com mulheres mais velhas, já muito mais experientes. Né? Como é que está sendo a preparação e como é que está sendo, principalmente, a maneira que vocês estão encarando esse novo desafio? Então, hoje eu tenho esse apoio da CBT, né? E aí o BRB, né? Por ser patrocinador oficial da Confederação Brasileira de Tênis, a gente também tem um apoio da parte deles, principalmente em relação às viagens, né? Mas o incentivo maior e o apoio maior que a gente tem, principalmente dessas duas instituições, é dentro da seleção, né? Promovendo também essas semanas de treinamento que a gente participa, né? Que são muito importantes também e agregam muito em relação ao nosso desenvolvimento, né? Para também ter também esse convívio em equipe, né? Não só pontualmente, né? Nos eventos, mas também ter esse entrosamento antes, né? Poder estar ali com as meninas, passar aqueles dias treinando com elas, ter essas experiências, ouvir também de outros técnicos, tem sido algo muito importante, muito valioso para mim, principalmente agora nessa transição. Foi, assim, algo que me acrescentou muito, né? Ter esse contato maior também com a seleção do feminino, né? Que nessas últimas semanas de treinamento eu tive mais, que antes eu fazia parte da seleção juvenil, e agora também estou fazendo essa transição dentro da seleção, o que está sendo mais especial ainda, né? Porque já eram meninas, mulheres que eu já convivia, admiro muito, né? Sou muito fã. E agora hoje estou compondo a seleção também com elas, né? São amigas também minhas, fora de quadra, né? Então, isso é algo muito importante para mim nessa transição. E lógico, né? Tirando esses apoios que eu tenho, né? Também aqui do programa Bolsa Atleta, né? Tanto do Distrito Federal quanto nacional. Tirando isso, a gente também pensa em correr atrás de mais apoio ainda, né? Porque a gente sabe que é importante isso também para conseguir realizar todos os nossos objetivos e os sonhos que a gente tem pela frente, né? Que são vários e que, apesar desses apoios que a gente já tem, a gente precisa de muito mais do que essas coisas que são mais pontuais, né? Para conseguir dar continuidade no nosso trabalho. Então, isso é uma coisa também que a gente vem correndo muito atrás, que a gente tem esperança de conseguir mais esse ano, né? E desde o US Open, isso também tem tido uma visibilidade maior, né? Então, para esse ano, eu vejo que a transição está sendo o melhor possível, também pelo momento que eu estou vivendo, né? Pós o US Open, com toda essa visibilidade e tudo mais. Isso ajudou muito na minha transição. Ô, Cezinha, o que seria um calendário ideal para ela nesse primeiro ano de transição? Quantos torneios para serem jogados? Então, em torno de uns 10 torneios aí, no começo do ano ali, março até junho, em torno de 10 torneios aí é um calendário bom. A gente tem um calendário já, mas antes de falar disso, o apoio, por exemplo, a Jade, ela tem um apoio da CBT. Tipo, não tem um patrocínio fixo, que assim, pô, se a Jade é patrocinada, por exemplo, ela usa o BRB,
CETEF ali é um apoio. Eles ajudam, assim, nas viagens, tudo, alguns torneios, mas não são todos. Estrutura para treinar. Então, a estrutura, mas assim, falta incentivo, sabe? A gente vê que a gente tem o Compete aqui em Brasília também. O Compete, ele ajuda também nas viagens, né? Um programa aqui de Brasília, eles que ele ajudam, é próprio para viagem. Não tem um patrocínio. Então, fica difícil a gente fazer viajar para os torneios, porque uma viagem principalmente para a Europa, é muito caro. Então, você tem que juntar aí uns 4, 5 meses para fazer uma viagem, jogar 2 torneios lá fora e depois volta para o Brasil. Então, é isso que acontece, mas o incentivo da CBT é muito bom, é útil, né? Ela faz uns torneios, faz uma gira, por exemplo, a América do Sul, ela joga todos os torneios aqui. Todos os torneios que tem na América do Sul, a gente está jogando, está viajando para todos eles. Ano passado, jogou todos os torneios aqui. Só não jogou o último, né? Que foi o último que teve lá em Cuencas. Isso, em Cuenca, no Equador, isso. Então, mas você não foi para Cuenca? Não, tava também em semana de treinamento com a seleção. Se você tivesse me perguntado, eu falaria para você não ir a Cuenca. Cuenca, então... olha, eu vou te falar. Cuenca é Cordilheira dos Andes. Você normalmente não existe um voo direto para Cuenca. Você vai ou para Quito ou para alguma outra cidade, normalmente para Quito. Pode ser Guayaquil também. E aí você tem um voo que só alguns comandantes, alguns pilotos da companhia aérea equatoriana têm condição de voar, porque você faz um voo que você ultrapassa a Cordilheira dos Andes e a sensação que você tem dentro do avião é que ele desliga o avião e ele dá uma descida. E eu fui num ano e eu falei assim, nunca mais, eu não vou fazer isso nunca mais na minha vida. Eu fiz isso num ano, num COSAT, morri de medo. No ano seguinte, eu lembro muito bem, eu estava com o Ricardinho Melo, o Sareta e mais os meninos. Eles pegaram o voo em Guayaquil e foram, e eu fui de ônibus. Eu atravessei a Cordilheira dos Andes em 14 horas de ônibus, mas eu falei, eu não faço mais esse voo. E aí eu já tive essa experiência passando ali pelas cordilheiras, saindo da Argentina, indo para o Chile. A gente achou que ia morrer dentro do avião. Cuenca, vou te falar, eu não tenho muito problema com o avião, não, mas a sensação ali de sair de Guayaquil, subir, descer e pousar... que bom que você não foi para Cuenca, porque senão você ia ficar traumatizado igual eu fiquei. E aí depois eu fui de ônibus. Tive algumas experiências também de viagem, assim, alguns perrengues também, e entre esses tem... mas isso aí faz parte, essas situações, principalmente para quem aqui do Brasil jogou etapa de COSAT na América do Sul, nossa, eu costumo dizer que quem passa uma experiência de COSAT continuando querendo jogar tênis, aquele ali é a prova que realmente tênis é o que ele quer para a vida dele. Porque COSAT é olha, não é qualquer um que sai do COSAT dizendo eu quero tênis como meu trabalho. Nessa aí, ô Silvio, só sobrevive uma pessoa, né? Tipo, você viaja com tantos jogadores, um sobrevive a tudo isso. Porque eu ia te falar, é uma experiência que só quem quer de verdade que passa, porque realmente... Mas, indo para o outro lado agora aqui, que a gente está começando a chegar no finalzinho aqui, a conversa está maravilhosa. Um monte de gente fazendo os comentários aqui, mas não chegou a ter uma pergunta, só alguns comentários falando do que a gente está conversando, falando que a primeira vez que você foi número 1 do mundo foi em 2019, é isso? Isso, foi 2019. Um ano depois que eu comecei o trabalho com o César, e foi o ano que eu ganhei o meu primeiro título ITF, né? Eu ganhei na chave profissional, não foi na juvenil. Isso é até uma coisa interessante, né? Que eu até esses dias parei para pensar que o meu primeiro título ITF foi primeiro na chave principal do que na chave juvenil. E aí, com esse título, com 14 anos, eu consegui alcançar a primeira vez a primeira posição no ranking, né? Do juvenil. Interessante. Não foi uma, mas teve várias, né? 2, 3. 3 anos. Aí eu fiquei eu fiquei 2 anos consecutivos assumindo essa posição até início de 2021, né? E aí, agora, no ano de 2022, agora no segundo semestre, retornei como número 1 do mundo. Terminei o juvenil
nessa posição. Para vocês dois, como é que funciona o papel da família? Assim, a família, para mim, é a parte essencial de todo esse processo, acredito eu. Meus pais sempre incentivaram tanto a mim quanto ao meu irmão, também mais novo, a praticar esporte, né? E sempre, e principalmente quando eu decidi que eu queria jogar tênis, que eu queria viver isso, que eu queria ser atleta de alto rendimento, foram os primeiros a me apoiar e a me falar que se esse era meu sonho, a gente ia fazer de tudo para que isso acontecesse. Então, sempre foram pessoas que não mediram esforços para que eu pudesse fazer as viagens que eu precisasse, para participar de tudo que eu precisasse, para ter o equipamento que eu precisasse, cadeira, raquete, tudo. Então, sempre foram assim essenciais para mim em todo esse processo, incentivando, participando e sem nunca me colocar pressão, sempre colocando, fazendo eu tomar as decisões, nunca passando por cima disso, né? Sempre respeitando muito as minhas decisões, me ajudando nisso. E sem colocar nenhuma pressão, falar se é isso que você gosta, se é isso que você quer, a gente vai te apoiar. E o dia também que você disser que você não quer mais isso, não tem problema. Então, sempre foram pessoas que me ajudaram muito e que acho que também são pessoas que ajudaram a formar a atleta que eu sou. Uhum. Só um segundo, Cezinha, só para contextualizar aqui, para você ficar sabendo a informação aqui. É bom que a gente tem assistente para isso. Obrigado, Tetimir. A Marister Bueno ganhou 2 vezes o Wimbledon simples e dupla feminina, e ganhou uma vez o US Open simples e dupla feminina. Ou seja, a Marister Bueno fez 3 vezes, 2 vezes o Wimbledon, uma vez no US Open, e aí depois de todo esse tempo, isso aí foi década de 60, e aí você agora, 2022, você repete ali o que a Marister Bueno fez no US Open, ou seja, só vocês duas fizeram esse resultado. Vai lá, Cezinha, como é que funciona a família? Inclusive, a sua família, né? Porque você, como para viver o sonho dela, você também abre mão da sua família em muitas situações. Família é a base de tudo. Minha esposa aqui, ela sabe muito bem disso. Ela é a base, ela sabe. Quando eu viajei para os Estados Unidos, ela foi a que mais me deu força, assim, porque ela viu que eu passei, o que estava passando para chegar até lá. Então, eu vejo que a família ela é fundamental em todos os aspectos da vida de um jogador, sabe? Ela tem que estar sabendo o que está acontecendo, como é que está o jogador. Então, tudo isso ajuda. Tem que estar com o treinador ali conversando, o que está passando. Então, é a base. Se não tem uma família estruturada, o jogador ele não vai ser estruturado, ele vai ser um jogador problemático, porque em casa ele não tem isso. Então, se tem uma família estruturada que ajuda, que está ali sempre presente, é uma outra história. Um exemplo, a Jade é isso. Eu conheço bem o pai, a mãe. Eu falo assim, pô, eu queria ter um. Hoje eu não tenho pai e mãe. Então, eu vejo assim, o pai e a mãe da Jade, o que eles fazem por ela, cara, não está escrito. É sério. Eu vejo isso, eu vi isso durante muito tempo e tenho visto, eles fazem de tudo para ela, sabe? Então, eu vejo assim, poxa, que legal. Ela é uma filha dedicada, os pais ali sempre apoiando ela em tudo que ela fizer ali, ó. Isso aí, Jade, vamos junto, estamos junto com você. O que você for fazer, a gente está junto. Então, eu vejo que a base da família é tudo. Jade, você falou que a tua família sempre incentivou o esporte, você, seu irmão. Em que momento você acha que seus pais, a sua família, começou a perceber que era um pouco mais do que um esporte, era um pouco mais do que simplesmente uma atividade física e poderia se tornar uma profissão como está se tornando? Então, na verdade, desde pequena, eu sempre falei isso para eles, né? E meus pais, tudo que eu falo até hoje, né? Mas desde pequena, eles sempre levaram muito a sério, né? Sempre acreditaram muito em mim.
E quando eu tinha por volta de 5, 6 anos, aquela pergunta, né, que normalmente fazem para criança, né, pequena, o que você quer ser quando crescer? E eu sempre respondi que eu queria ser atleta. Essa sempre foi a minha resposta. E conforme foi passando o tempo, e quando eu conheci o tênis, eu incorporei uma nova palavra para o meu vocabulário, que aí eu acho que foi quando eles viram realmente que era isso que eu queria, que eu falei, eu quero me tornar um atleta de alto rendimento. E aí, quando eu falei isso para eles, que eles viram, caramba, né? Ela realmente tá levando a sério isso. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela tá falando. E principalmente no tênis, eles sempre me incentivaram também, me levando para alguns eventos, né? E aí a gente até participou assistindo, né? Em um evento que teve no Clube do Exército aqui em 2013, assim que eu iniciei no tênis. E foi um torneio de tênis em cadeira de rodas que teve aqui. E aí o meu técnico falou para os meus pais e falou para mim que seria muito importante eu ver como era, né? Porque até então eu tinha treinado, mas não conhecia ninguém, só o pessoal ali de Brasília mesmo, né? Mas não conhecia muito o circuito, não conhecia muito como que funcionava, né? Um torneio realmente. E aí foi quando eu tive esse primeiro contato. E aí eu lembro que eu vi quem hoje é a atual número 1 do mundo, do Brasil, que é a Americol, Americol Duval. E eu vi ela jogando, ela também estava ali começando. Aliás, já tinha começado há um tempo, né? Mas bem nova ainda. E aí eu vi ela jogando e eu lembro que eu falei pro meu pai, eu falei, eu quero jogar igual a ela, eu quero ser igual a ela. E aí, a E partir agora disso... vocês estão no mesmo time. Exatamente. E treinam juntas. E treinamos juntas. E eu lembro que quando eu conheci ela, quando eu a vi jogar dessa primeira vez, em 2013, o meu pai foi falar com ela e disse que eu estava ali, disse que eu tinha começado no tênis e me chamou para a gente conversar, para a gente tirar foto. E aí, quando a gente conversou com ela a primeira vez, né, eu e meus pais juntos, ela falou para mim uma coisa que também foi algo muito especial. Ela falou para mim, continua treinando, continua jogando, porque eu quero te ver no circuito, eu quero jogar contra você, eu quero jogar com você. E aí, quando foi em 2017, eu participei do meu primeiro torneio ITF, e aí eu encontrei com ela nesse torneio, e aí o meu pai reconheceu ela, e aí a gente foi até ela, e meu pai foi e falou, você lembra daquela menininha em 2013, que você incentivou, tudo? Ela falou, então, ela tá aqui jogando, ela tá aqui no primeiro torneio ITF dela, e aí eu fui, encontrei com ela, e ela não acreditou quando ela me viu, ela ficou muito feliz de me ver, ficou muito feliz de saber o quanto aquilo foi importante para mim, o que ela falou, aquele incentivo dela, né? E a partir daí a gente se tornou amigas, né? Até. Você vê que o esporte, né? Ele é uma inclusão, né? É uma coisa fantástica. Por exemplo, onde se viu, tipo, a menina, um sonho, foi ver um torneio e hoje está ali jogando com aquela menina que falou com ela. E a Americol nem lembrava disso, né? No dia que vocês se Não. encontraram, ela nem lembrou. Mas ela, tipo assim, ó, eu quero ver você jogando. E anos depois, elas se encontram jogando num torneio. E é uma coisa fantástica. Ela falou assim, você lembra de mim? Ela falou, não tô lembrada. Tipo assim, depois, eu lembro aquela pequenininha que foi lá na quadra conversar comigo. Você. E Então, é aí, uma inclusão inclusive, muito nesse torneio, a gente jogou contra, né? forte. Então, foi, assim, algo muito, muito especial, assim, para mim também, que me ajudou, assim, no começo. Bom, eu não sei nem como é que termina isso aqui, mas primeiro, dá parabéns pelo trabalho de vocês, dá parabéns pela maneira como vocês conduzem, como principalmente o Cezinha, né, que iniciou essa história com você, o teu jeito de ser, não te conheço de novo, não te conheço, mas te conheci através de amigos que eu tenho que o tênis me deu.
E antes de estar aqui falando com você, eu tive várias informações e você só confirmou todas elas. Então, parabéns por tudo que vocês conquistaram. Saibam que vocês têm um mundo gigante pela frente para conquistar e nunca deixem de sonhar o mesmo sonho, porque é exatamente assim que vocês vão conseguir chegar onde vocês querem. Parabéns, parabéns de verdade por tudo que vocês já conseguiram e parabéns por tudo que vocês ainda vão conseguir, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa pela frente. É verdade. Silvio, muito obrigado. Foi um prazer mesmo estar aqui ouvindo você falar aí com a gente, assim. É muito gratificante, sabe? Porque a gente vê você ali na telinha de televisão, ali comentando os jogos, assim, e nunca ia imaginar que você está conversando com a gente aqui, como se a gente conhecesse você há bastante tempo, assim, fosse um amigo. Tipo, foi uma conversa sadia, sabe? Se você não me considera, se você não me considera um amigo, você pode me considerar como um torcedor, porque eu quero muito que o que vocês estão sonhando aí dê muito certo. Parabéns de verdade. Obrigada, Silvio. Pessoal, obrigada valeu. pelo convite. Obrigada Valeu. por todo o apoio que você deu também para a gente desde o começo ali, né? Quando a gente estava indo ainda para o US Open, né? Você, como colocaram aqui, né? Foi uma das primeiras pessoas a divulgar isso, né? E apoiar, a falar também sobre mim. Então, eu agradeço muito você, de verdade, por todo o apoio. Isso é importante demais para a gente ir para o tênis em cadeira de rodas, ter pessoas que deem essa visibilidade para a gente. E agradecer também ao convite para essa live, essa oportunidade de falar sobre isso, que é um momento muito especial para mim, que eu gosto muito de falar sobre. E também aproveitar, né, e agradecer aqui, deixar publicamente o meu agradecimento para o César, né, que tornou tudo isso possível, né, e que muito mais que meu técnico é meu amigo, né, e que eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para a gente colher aí do nosso trabalho. Um dos frutos já está aqui, né? Estou aqui com os troféus. Já passamos aí por algumas coisas e eu sou muito grata mesmo por todo o trabalho que a gente faz junto e por tê-lo também como muito mais do que um técnico, ter ele também como um amigo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Sucesso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.